Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal do professor Diogo Jacinto. Estamos a todo vapor com a jornada da ESA Saúde. E hoje estamos na semana 2, que é a semana de clínica médica. Antes de eu começar, eu queria falar para você que ainda não segue o canal, clicar aqui em se inscrever e clicar também em ativar o sininho para ficar por dentro dos vídeos assim que eu postar, tá bom? Agora chega de conversa e vamos lá, a semana 2 da jornada da ESA Saúde. Vem comigo. E aí, na questão 1, eu vou ler a questão para você e vai aparecer aí para você. Tá assim, ó. Uma questão da ESA de 2015. A medicação utilizada para diminuir a dor e a ansiedade no infarto agudo do miocárdio é... Essa questão, na verdade, ela não quer saber de como acontece o infarto. E sim ela quer saber das medicações que são utilizadas para tratar o nosso paciente com infarto e a função de cada uma delas, tá? Então, quando a gente fala de tratar o nosso paciente com infarto, a gente utiliza um protocolo chamado MONAB, que é o protocolo que eu vou colocar aqui, ó. Que é esse protocolo, tá? Quando a gente trabalha com palavras, né, para servirem de macete, a gente chama de acróstico, tá? Então, esse aqui é o acróstico. O M vai significar morfina. A morfina aqui no infarto, ela vai ter duas funções, tá? A primeira função é retirar a dor. Por quê? No infarto nós temos uma precordialgia, que é uma dor intensa que o nosso paciente sente. Então a primeira função da morfina é tirar essa dor intensa. A segunda função é acalmar o nosso cliente. Gente, um paciente que está com infarto, ele sente tanta dor, mas tanta dor, que ele acha que vai morrer, tá? Então a segunda função da morfina é trazer uma calma. E aí, no momento que ela traz essa calma para o paciente, ela também reduz o consumo de oxigênio pelo coração, tá? Então, nós podemos dizer que a morfina, que é o M do nosso protocolo MONAB, vai ter três funções. Uma, reduzir a dor. 2, reduzir o estresse, trazer uma calma para o paciente. E 3, ela vai ter uma ação que vai reduzir também o consumo de oxigênio para o coração, tá? O O vai ser a oxigenoterapia. Quando a gente falar de infarto, tá? O infarto vai acontecer pela falta de oxigênio e nutrientes no coração. Vai ter essa falta por conta da obstrução da artéria coronária pela placa de ateroma, ou seja, não chega sangue, não seja oxigênio e não chega nutriente. Associado a isso, todo mundo quando tem uma dor no peito logo pensa, vou morrer, vai dar ruim. Então o nosso paciente ele fica tenso e ele consome mais oxigênio. Então eu faço uma oxigenoterapia para diminuir esse consumo aí de oxigênio e tentar diminuir os sintomas do infarto no nosso cliente. Nitroglicerina. A nitroglicerina ela vai funcionar como um vasodilatador. Então, se não está chegando oxigênio, não está chegando nutrientes no coração, porque a artéria coronária está obstruída pela placa de ateroma, eu vou lá e dou uma nitroglicerina. Olha o que ela faz. Aumenta aí o espaço para passagem de sangue. Então, você diminui também os sintomas do infarto. Aspirina. A aspirina, gente, ela é um medicamento, tá? Que ela serve como um analgésico antitérmico. Porém, a aspirina, ela também tem uma função que ela é isso aqui, ó. Anti-agregador plaquetário. Ou seja, ela funciona também como anticoagulante. O sangue fica mais fluido, mais líquido e ele consegue passar com mais facilidade por aquela artéria que estava um pouco obstruída. Então facilita aí a passagem do sangue. Uma aguinha, gente. Igualmente igualmente a aspirina, tá? O ácido acetil salicílico
que é o tal do AS, tá? Ele também tem essa mesma função de antiagregador plaquetário. E o B, no nosso protocolo MONAB aí para sua prova da ESA, ele é a administração de beta-bloqueador. O beta-bloqueador, quando você administra ele impede a vasoconstricção, tá? Então ele tem um efeito muito importante sobre a pressão arterial. Então, administrando um beta-bloqueador, ele impede a vasoconstricção e mantém a pressão arterial aí nos níveis normais. Então, sendo assim, volta aí a questão. A medicação utilizada para diminuir a dor e a ansiedade no infarto agudo do miocárdio é no que tange a alternativa A, morfina, tá, gente? E aí, passamos aí pela primeira questão, tá, gente? Tchau, tchau. Te aguardo aí na questão de número 2. Até já! Seguindo, gente, para a questão de número 2, tá? Vamos lá. A questão vai aparecer aí para vocês, como sempre, e eu vou ler ela aqui no meu tablet, tá bom? Vamos lá. Quais dos fatores abaixo é considerado um fator de risco para a doença arterial não modificável? Essa é uma questão da ESA de 2015, tá? Por que eu separei essa questão para vocês? Para que a gente entenda fatores de risco modificáveis e não modificáveis. É uma questão simples. Tudo que é fator de risco modificável é o que é relacionado ao estilo de vida, relacionado ao trabalho, que a pessoa pode modificar. Tudo que é fator de risco não modificável, ele tem a ver com uma carga genética, ou seja, com características que a pessoa não pode mudar, com características físicas. As doenças, tanto hipertensão quanto diabetes, como síndromes coronarianas, tá? Quando eu falo de síndromes coronarianas, que é o que essa questão traz, estamos falando de angina e infarto. Então, hipertensão, diabetes e síndrome coronarianas, tá? Vão ter uma importante carga de fatores de risco que podem ser modificáveis e podem ser não modificáveis, tá? Então, vamos voltar aí para a questão. Letra A, hiperlipidemia. Hiperlipidemia é o aumento do colesterol, ou seja, a pessoa está com muito colesterol no corpo. Nesse caso, o nosso paciente com hiperlipidemia, isso é um fator de risco modificável. Ele pode modificar essa condição de colesterol no corpo dele. Basta ele fazer o quê? Exercícios físicos, uma alimentação regrada. Isso regula, tá? Na alternativa B, também tem o tabagismo, que é um fator modificável, né? Se ele parar de fumar, ele não vai ter esse fator aí associado. 3, hipertensão arterial, tá? Uma vez que o paciente ele esteja hipertenso, ele pode fazer atividades físicas, mudar a alimentação para consertar esse quadro de hipertensão, histórico familiar de doença coronária e inatividade física. A inatividade física é só ele fazer exercício. Agora, o histórico familiar, quando a gente fala de histórico familiar, gente, não tem como mudar. Uma vez que ele nasceu em uma família com fator de risco para doença coronária, ele não pode falar, vou nascer em outra família agora. Não. Então, o histórico familiar, ele se torna um fator de risco não modificável. E aí, ó, vem comigo pro quadro. Os fatores de riscos não modificáveis vão ser idade, sexo, etnia, né? Etnia aqui eu vou colocar a raça, tá, gente? Hereditariedade. Que vai ser esse histórico familiar. Uma vez que o paciente ele tenha esses fatores aqui associados a doenças coronarianas, ele não pode mudar. Por isso que o gabarito dessa questão é o que está tocante aí na alternativa D, que é o histórico familiar. Ele já nasceu nessa família, então ele não pode mudar as características que ele herdou aí dos pais, tá bom, gente? Questão molezinha, te aguardo aí na questão de número 3. Tchau, tchau!
Então, gente, seguindo aí com as nossas questões, tá? Vamos para a questão de número 3. Eu vou ler a questão aqui no meu tablet e ela vai aparecer aí para você na tela, tá bom? Vamos lá, então. Indivíduos hemofílicos não devem receber medicamentos como letra A, vitamina B12, letra B, vitamina K, letra C, ácido acetil salicílico e heparina, letra D, vitamina C e antitrombóticos e letra E, vitamina D. Primeira coisa que você precisa entender para fazer essa questão é o que é hemofilia, tá, gente? A hemofilia é uma doença associada a distúrbios de coagulação. Quando o nosso paciente tem hemofilia, falta algum fator de coagulação e aí o sangue ele não consegue coagular. Então você impede que o paciente coagule e ele sangra até morrer, tá? Então eu tenho dois tipos de hemofilia principais. Eu tenho hemofilia tipo A e hemofilia tipo B, que é ausência do fator de coagulação 8 e ausência do fator 9. Ou seja, o principal sintoma aqui nesse caso vai ser o sangramento. Porque o nosso paciente não vai coagular o sangue, porque é uma doença caracterizada pelos distúrbios de coagulação. O mais comum é a hemofilia tipo A, mas o paciente também pode apresentar hemofilia do tipo B. Nesse caso aqui, você não pode dar nenhum medicamento que também tenha esse poder de anticoagulante, tá? Então, que também ajude no sangramento. Sendo assim, vai ser contraindicado a administração de anticoagulantes que pode ser heparina, pode ser Marevan e outros aí. Também vai ser contraindicado a administração de aspirina e ácido acetil salicílico, que é o AS. Então, o nosso paciente que tem qualquer distúrbio de coagulação, eu tô falando aqui de hemofilia porque na questão aparece hemofilia, mas poderia ser qualquer distúrbio de coagulação, tá? Se ele tem um distúrbio de coagulação, se ele não está coagulando, se ele tem risco de sangramento, você não vai poder administrar nenhum desses grupos de medicamento, tá bom? Então aí vai ser a alternativa correta, a alternativa que traz as opções AS e heparina, tá? Recordar é viver. Nós temos a vitamina E, que auxilia, né, no fortalecimento do folículo piloso e das unhas, tá? Além de ter uma importante função na hidratação da pele, essa é a E. A vitamina A tem uma função boa na visão. Vitamina C tem uma função ótima na formação do sistema imune, tá? Vitamina D, gente, atua fazendo a captação do cálcio que está no sangue para os ossos, tá bom? E a vitamina K? A vitamina K, ela vai ter uma grande função, ela impede a hemorragia, tá? Então ela tem a função coagulante. Tecnicamente, ela seria indicada para o nosso paciente com hemofilia, porque ela vai ter a função de coagulação, então ela vai impedir hemorragia. Então, ela tem relação com a hemofilia? Sim, ela impede o sangramento. Então, ela tem relação tanto com a hemofilia quanto com qualquer outra doença de coagulação. Poderia ser administrada. Mas a questão, ela pede medicamento que não pode ser administrado. Esses daqui. Tá? E aqui, as indicações das vitaminas que estão aí na questão. Tá bom? Tchau, tchau. Te aguardo na próxima questão. Bom dia, boa tarde, boa noite, querido aí, futuro sargento. Vamos para a questão de número 4, tá? Essa é uma questão que trata um assunto muito importante para a sua prova, que é o assunto de diabetes mellitus, tá? O que eu vou fazer? Eu vou ler a questão com você e vou ir comentando cada opção,
para que você entenda, tá bom? Então, aparece aí na tela para você a questão. Vamos ler juntos. Tá lá, ó. O diabetes mellitus é caracterizado por níveis aumentados de glicose no sangue devido a defeitos na secreção de insulina ou na ação da insulina, tá? Primeiro, vamos entender essa frase aqui. Vou desenhar, gente. Pâncreas, vaso sanguíneo, célula. Quantidade de glicose no sangue normal é até 100. miligramas por decilitro. Quando você come um doce, essa quantidade... Deixa eu pegar aqui uma outra caneta para ficar melhor. Pronto, voltei. Quando você come um doce, essa quantidade aqui, por exemplo, ela vai subir para 150. Nesse caso, quando a sua concentração de glicose no sangue estiver maior que 100, o pâncreas vai liberar um hormônio chamado insulina. Ela vai vir aqui, vai pegar a quantidade em excesso e vai jogar para o interior da célula, tá? Exatamente no glicogênio. Quando a gente tem algum problema aqui nessa secreção, ou seja, quando a insulina não consegue fazer essa função aqui, eu vou falar que o cara tá com diabetes mellitus. Seja essa função não executada por uma deficiência, por uma pouca produção de insulina, ou pela baixa atividade, ou seja, a insulina não consegue executar a atividade dela que é necessária. Isso é o diabetes mellitus que ele trouxe aí na questão, tá? Aí eu vou continuar lendo com vocês. Sobre esta doença, assinale a alternativa correta. Vamos ler lá a letra A. O diabetes tipo 1 não é dependente de insulina. Falso. Olha só, vou apagar aqui e vou colocar para vocês um quadrinho que eu sempre faço com os meus alunos em aula, para vocês poderem entender, tanto tipo 1 quanto tipo 2. Ó, vou botar aqui tipo 1 e aqui vai entrar o tipo 2. Vou deixar assim para não ficar tampa e abre a caneta toda hora para eu não me confundir. Tipo 1, insulinodependente. Ou seja, o nosso cliente aqui, ele é dependente de insulina para o seu tratamento. Então, independente do que seja feito, tá? Independente da forma que você vai tratar o nosso paciente, ele vai ser dependente de insulina. Aqui é hereditário. Então, o nosso paciente vai herdar essa condição. Os indivíduos aqui geralmente são indivíduos magros. Normalmente, o tipo 1, ele vai pegar crianças e adolescentes. Já o tipo 2, ele vai ser ao contrário do tipo 1. Se o tipo 1 é insulinodependente, o tipo 2 ele é não insulinodependente. Insulinodependente. O tipo 1 é hereditário, então o tipo 2 é adquirido. Geralmente está relacionado à alimentação, tá, gente? A pessoa se alimenta mal e ela vai adquirir o diabetes tipo 2, tá? O tipo 1, ele é indivíduos magros, então o tipo 2 é indivíduo com sobrepeso ou obeso. E aqui, criança e adolescente, aqui pega jovens e adultos. Vou deixar uma pergunta para você me responder aí nos comentários, tá? Qual do tipo 1 ou tipo 2, também pode ser tratado com hipoglicemia antes orais, tá? E por quê? Responde aí. Então, volta aí para a questão, gente. Na questão, a alternativa A, ela fala assim, ó. Diabetes tipo 1 não é dependente de insulina. Errado. Então, a alternativa A não pode ser. B. A insulina é um hormônio produzido pelas células beta-pancreáticas. Então, lá dentro do meu pâncreas, eu tenho as células beta-pancreáticas, que elas ficam todas umas ao lado da outra. Como elas se agrupam, eu falo que elas se juntam nas ilhotas de Langerhans, tá? Então, tanto as células beta-pancreáticas quanto as ilhotas de Langerhans são os locais aonde a insulina é produzida.
Então a B também está errado. A C, para os pacientes que injetam insulina, né, ou seja, que tomam a insulina diariamente, orienta-se evitar a lipodistrofia. Perfeito. Para evitar a lipodistrofia, é necessário que seja feito rodízio nos locais de aplicação. Então, cada hora eu vou aplicar em um lugar. Isso é para evitar a lipodistrofia que vem aí com a administração da insulina regular ou da insulina NPH, a administração regularmente, né, da insulina em um único local, tá? Então, a C tá certo. D, a cetoacidose diabética é uma complicação do diabetes mellitus que aparece na hiperglicemia. Então, volta aí essa questão, ó. Na alternativa D, ele fala que a cetoacidose diabética aparece na hipo. O erro tá aí. Ela aparece, ela é característica da hiperglicemia, tá? E a alternativa é o desenvolvimento de complicações visuais não faz parte. Falso, gente. Por quê? Lembra daquele primeiro esquema que eu desenhei? Que o açúcar sai do sangue e vai para a célula? O açúcar na célula, ele é energia para a célula funcionar. Ele no vaso sanguíneo não tem função. Então, quando a minha célula tem energia, ela consegue fazer ação. Se a insulina não está jogando açúcar para a célula, essa célula ela perde a função. Como acontece com as células do olho, as células da retina. Elas param de enxergar porque falta açúcar dentro da célula. Então, problemas visuais são sim complicações do diabetes. Então, gabarito para essa questão aí, a alternativa C. Foca nesse quadro aqui, perfeito, e te aguarda aí na próxima e última questão. Gente, vamos lá, vamos para a nossa quinta e última questão da jornada ESA. Antes de eu iniciar essa questão, quero te lembrar de dar um like aqui, comentar e compartilhar esse vídeo, tá? E além disso, de você seguir aqui o canal com o sininho para ficar por dentro sempre quando eu compartilhar um vídeo novo. E já te dizer que na próxima terça-feira vai ter aí a semana 3 da jornada da ESA Saúde com conteúdo de saúde pública, tá? Então fica aí por dentro, tá? Que a nossa próxima jornada vai ser conteúdo de saúde pública. E essa questão aqui, a questão 5, vai aparecer aí para você no quadro. É uma questão de posições para exame. Então vamos lá, ó. Esta posição facilita a respiração em caso de paciente com problemas cardíacos e pulmonares, além de promover descanso e conforto. Marque a alternativa que corresponde ao enunciado. Então vamos lá. Posições para exame. A posição SIMS é uma posição utilizada quando eu quero acessar a via retal, tá? Então, quando eu preciso acessar a via retal, preciso fazer uma lavagem retal, administração de medicamentos, eu vou utilizar a posição SIMS, tá? Que é um decúbito lateral esquerdo modificado. Então, eu posso chamar tanto de SIMS quanto de decúbito lateral esquerdo modificado. É quando eu quero acessar a via retal, tá? A próxima posição, Trendelenburg, é quando o nosso paciente fica deitado com a elevação dos membros inferiores. Essa posição é importante porque ela faz com que você tenha um melhor retorno venoso e uma redução de edema, tá? Então, posição Trendelenburg, tá? Posição ginecológica é uma posição para exames ginecológicos que é diferente da posição litotômica, que é a posição para cirurgias, né, na parte ginecológica e na parte pélvica da mulher. Então, ó, exames e cirurgias. Acessar a via retal, posição para melhorar o retorno venoso, posição para exames ginecológicos, cirurgias ginecológicas, tá? Uma posição também de cirurgia na parte retal, tá, gente? É a posição genopeitoral. Então, a SIMS é para eu acessar essa via retal com medicação, exames. Se eu precisar fazer uma cirurgia, eu posicionar o paciente em genopeitoral. Trendelenburg reverso.
Se o Trendelenburg normal é com as pernas para cima, o Trendelenburg reverso, as pernas estão para baixo, a cabeça está para cima, tá? É utilizado quando você precisa fazer uma cirurgia craniana com o paciente acordado, tá, gente? Trendelenburg aí reverso. E a posição Fowler, tá? Que é a posição com o nosso paciente sentado a 45 graus, tá? É uma posição de conforto e utilizada para todos os pacientes com problemas cardíacos e pulmonares. Por quê? Ela facilita o processo de respiração, tá? Então a alternativa aí é a alternativa, deixa eu ver aqui, B, que marca aí a posição Fowler, tá, gente? E aí, finalizamos a nossa Jornadas à Saúde semana 2, tá? Te aguardo aí na semana 3. Não esquece de dar um like, comentar e compartilhar esse vídeo e também lá a página no Instagram, Professor Diogo Jacinto. Tchau, tchau. Até o próximo.